Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos nessa casa bendita, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, que nos dá essa oportunidade de refletirmos sobre os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Nas palavras de Emmanuel, que nos traz a reflexão para que nós possamos analisar, e principalmente Emmanuel nos traz sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vivência, e ele nos ensina muitas coisas. Quando nós aproveitamos essas lições, meditamos sobre ela, com certeza nós fazemos a nossa reforma tão necessária para que nós possamos ser espíritos melhores amanhã. E a lição de hoje se chama Discípulos. Ela está no livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Emmanuel, do nosso querido Chico, e de autoria de Emmanuel. Está em Lucas, no capítulo 14, versículo 27, uma palavra de Jesus que diz: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problemas de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam no caminho, dando a cada um que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos dispormos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo madeiro de provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhe toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros.
dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. E Emmanuel nos traz essa lição porque todos nós nos dizemos discípulos de Jesus. Seguimos o Mestre, mas só seguimos o Mestre quando nos é favorável, quando nós não estamos com dor, quando alguma coisa desesperadora chega até nós. Aí nós abandonamos o Divino Mestre e dizemos: por que comigo? Nós não compreendemos que Ele só nos dá aquilo que nos pertence. Nós não compreendemos que palavras bonitas sobre Jesus, vai com Deus, Deus te abençoe, precisa ser do fundo do seu coração e daquilo que você faz para com seu semelhante, principalmente dentro do lar. Porque o lar é um lugar de bastante conturbação. E não é só falar aquilo que Jesus falou e não exemplificar o que Ele falou. A renovação tem que vir em todos nós. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós nos entusiasmamos pelas palavras dele, pelos ensinamentos. Mas colocar em prática, ser discípulo de Jesus, é carregar a nossa cruz, porque nós não carregamos a de ninguém. É carregar a nossa cruz e ter consciência de que ela é nossa, que nós a fizemos pesada ou leve, depende apenas de nós como a transportamos. Nós não transportamos a nossa cruz com o peso de ninguém. Ninguém carrega a cruz mais pesada do que pode, do que Ele mesmo fez por ele. Então, por isso que Emmanuel vem nos trazer o que nós devemos fazer, que nós não devemos nunca perder a oportunidade do dever, da renovação, do serviço, do aprimoramento. Estar sempre atrás do serviço no bem, através da nossa ação, para que nós façamos o nosso progresso, mas também ajudemos no progresso do nosso semelhante. Ele diz também sobre a responsabilidade e crescimento espiritual. Ninguém cresce espiritualmente buscando descanso, buscando a inércia. É preciso de trabalho, é preciso de ação, é preciso de serviço. Serviço que a gente faz em favor do nosso semelhante e a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa para alguém, quando nós estamos fazendo por nós mesmos. Então nós precisamos aprender isso. Eu fiz tanto bem pelo fulano e ele não me reconheceu. Você não fez pelo fulano, você está fazendo para você se aprimorar. E ele diz que a aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor.
aceitação dos impositivos do bem. Porque muitas vezes nós achamos que é o mal que nos acontece. Mas tudo que nos acontece é para o bem, porque Deus nos ama e nos dá a oportunidade de nos renovarmos a cada dor, a cada aflição, a cada desespero, desde que nós não nos abandonemos à aflição, ao desespero e à dor. Sabemos que tudo passa, tudo vai passar. Então que nós possamos suportar com obediência aquilo que nós mesmos angariamos para nós. Ele diz também que somente depois dessas aquisições atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Quando nós aceitarmos aquilo que Ele nos disse de bom grado, não só com palavras, não só com palavras ditas ou lidas, que nós achamos que nós interiorizamos, não, nós tomamos conhecimento, mas nós não colocamos em prática a instrumentalidade das ações. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, porque senão será palavras, letras mortas. Nós devemos fazer o bem pelo bem, porque o bem é para nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, nos dê força para seguirmos em frente a nossa caminhada, porque Jesus quer o melhor para nós. Deus está conosco. Jesus, nosso Divino Mestre, olha por nós todos os dias e todas as horas. Tomara que um dia nós estejamos com Ele, como Ele está conosco. Que a sua luz, que a sua paz reine sobre todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.